grande prazer que iniciamos agora um programa super especial. Um resgate histórico dos 10 anos de regionalização da Rede Meio Norte. Não é, Carlinha? Isso mesmo. Foi em 2011 que a TV Meio Norte deu uma grande virada em sua trajetória. Deixou de ser afiliada e se tornou uma TV independente, com programação própria. E nesse especial nós vamos relembrar como tudo aconteceu. Da ideia à mudança no conteúdo, o incremento da nossa grade de programação. E vamos relembrar também as grandes transmissões. A Rede Meio Norte rompeu as barreiras do estado em grandes projetos. Fiquem ligados, está começando o especial Rede Meio Norte 10 anos de regionalização. Nesse primeiro bloco, nós vamos relembrar como tudo começou. O jornalista Urias Moura vai falar como a ideia ousada virou realidade. E a grande jornalista Cíntia Lages vai nos contar como foi a transmissão nacional que marcou o início dessa nova etapa. Nós vamos também entender como foi essa mudança no conteúdo, como nossa linguagem foi adaptada e mostrar como a Rede Meio Norte cresceu, passando a ter correspondentes e afiliadas espalhadas pelo Brasil. Foi exatamente nesse dia que a TV Meio Norte passou a ser Rede Meio Norte. O desafio histórico de passar a funcionar como a primeira TV aberta regional do Piauí aconteceu justamente na transmissão da posse de Dilma Rousseff. Uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida, eu considero por tudo, né? Nós saímos daqui, uma equipe com pelo menos 10 pessoas. A gente levou um carro, né, que era o carro com o link, e tínhamos um outro veículo, nós fomos de carro. E nós ficamos lá, chegamos lá antes, ou seja, nós passamos o Réveillon num quarto de hotel. Toda a equipe, eu lembro que a gente até juntou e ficou, foi o nosso momento de celebração e nós estávamos lá junto com equipes de TV do mundo inteiro, porque era a primeira mulher presidente do Brasil, era um momento importante, então a Dilma, a posse da Dilma atraiu muitas equipes, muitos correspondentes estrangeiros, eu nunca tinha visto aquele espaço do Congresso Nacional tão lotado como estava. E a gente lá no meio, então aquilo dava um orgulho muito grande de ser do Meio Norte, nas entrevistas temos o cubo da emissora. Eu lembro que enquanto ficava naquele burburinho, enquanto a presidente chegava ao Congresso, que aí chegavam as autoridades, teve um determinado momento que eu enxerguei o José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, ele estava ao lado do senador Suplicy. E eu comecei a gritar, porque lá tinha que gritar, você tinha que, né? O grito mais alto valia. E eu chamava Pepe, Pepe, e ele não olhava, eu chamei Suplicy. E aí o Suplicy pegou o Mujica pelo braço, trouxe até mim e foi uma das vezes assim na minha vida que eu acho que eu não rendi, porque eu fiquei tão nervosa. Primeiro que eu achava que eu não ia conseguir. Segundo, quando ele veio, eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu estou entrevistando, porque ele é um ídolo. Eu acho que ele é o exemplo do político, o exemplo do gestor e é alguém que qualquer jornalista no mundo com certeza quer entrevistá-lo. Mas ainda consegui fazer 3 perguntas assim, fiquei nervosa. Não fiquei nervosa entrevistando nem Dilma, nem Lula, nem nenhum ex-presidente. Já entrevistei o atual presidente Bolsonaro, mas no caso do Mujica foi uma coisa que eu considero inexplicável. Eu acho que era a emoção de estar ali naquele momento, de tudo que envolveu essa cobertura. Encarar essa transmissão foi apenas um dos grandes desafios da nova história da emissora. Urias Moura, atual diretor executivo do Grupo Meio Norte, comandou o processo de regionalização. Boa parte do trabalho já estava em execução, mas faltavam componentes essenciais para adequar um novo formato. Na época foi muito desafiador. Eu era apresentador da casa, fui convidado para ser diretor de programação com o objetivo de formular toda essa grade, preparar a grade da Rede Meio Norte para se tornar uma rede. A gente começou meio que fazendo muita replicação, reprise de programas de televisão, porque não se tinha estrutura para produzir a quantidade de programas que nós temos hoje, cerca de 40 programas de televisão semanais para poder fechar a grade. Mas a gente topou o desafio, né? Eu ainda permaneci como apresentador da casa por um tempo, mas logo
logo depois sair 100% para focar nesse momento que a emissora passava. Num primeiro momento, nós não tínhamos necessidade de criar uma programação rede, nós precisávamos continuar sendo uma emissora falando para a comunidade de Teresina, para a comunidade do Piauí, até porque ainda não tínhamos expansão de sinal para outros estados, era o início de um processo de expansão. E esse trabalho de universalização do conteúdo, ele veio acontecendo paulatinamente. E aí os passos foram sendo dados de uma forma mais a conta-gotas, com a correspondente em Brasília, a correspondente na Europa, a participação de repórteres trazendo conteúdos nacionais para de vários estados. Por conseguinte, passamos a adquirir afiliados em vários estados do Brasil, hoje já são 7 estados com afiliação em canal aberto. Então foi um processo realmente paulatino. E o crescimento do espaço dos conteúdos nacionais, dos conteúdos regionais, ele também foi acompanhando essa expansão que acontecia. Eu considero que a gente ainda não conseguiu essa nacionalização de conteúdo 100%, essa regionalização de conteúdo 100%, mas já está muito mais avançado do que por exemplo, 5 anos atrás. Então, já se passaram aí 10 anos dessa regionalização. Foi um trabalho extremamente desafiador. É claro que o padrão dos profissionais de comunicação do Piauí, que são muito bons, criados exatamente pelo pioneirismo da Meio Norte de fazer comunicação de qualidade de forma profissional, fez com que a gente tivesse capital humano para conseguir realmente fazer essa implantação. E aí veio a preocupação com plástica, com bons cenários, com cursos básicos de dress code, para que a gente pudesse padronizar a vestimenta dos apresentadores e a gente pudesse, com isso, garantir que os apresentadores tivessem um padrão de vestimenta melhor em frente às câmeras. Um investimento em iluminação, em tecnologia para a expansão realmente desse sinal, não só através de canal de radiodifusão, mas também através do streaming, através da transmissão dos canais pela internet. E isso tudo veio acontecendo ao longo desses últimos 10, 11 anos, até porque a regionalização começou um pouco antes de fato, nós abortarmos a afiliação à Band, porque nós precisávamos, naquele momento, realmente planejar tudo que nós íamos fazer para que aquilo não acontecesse da noite para o dia. E é interessante falar que nós tivemos um momento aí, quando nós fizemos esse passo, em que a sociedade, o mercado, até por entender o Piauí, o subconsciente do piauiense à época ser ainda de achar o Piauí o patinho feio do Brasil, as pessoas foram para a negatividade também, de colocar, não, a Meio Norte perdeu a afiliação a Bandeirantes, quando na verdade tinha sido uma decisão estratégica do Grupo Meio Norte, que mais tarde a população entendeu e percebeu que foi um ato corajoso, um ato pioneiro, um ato que só fez do Grupo Meio Norte um nome muito mais forte, não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Mesmo com uma ampla programação, alguns ajustes precisaram ser feitos. Manter atenção na realidade local, mas não perder de vista o que acontecia no mundo e no Brasil, foi um grande passo. Para isso, foi preciso treinar e conscientizar a equipe, além de adotar estratégias individuais para os programas. A Rede Meio Norte, depois dessa ação ousada de regionalização, ela teve que mudar muito mais do que apenas o alcance do seu sinal. Não foi simplesmente um sinal que passou a entrar em outros estados. A gente teve que fazer toda uma mudança, toda uma reconstrução de conteúdo, de público-alvo. O nosso maior desafio era saber que a gente não estava falando mais só para Piauí. A gente estava falando para Brasil, de certa forma falando para o mundo. Então a gente passou por uma mudança de linguagem, por uma mudança de concepção de conteúdo. Os nossos produtores, os nossos repórteres, apresentadores, eles foram orientados a tentar trabalhar um conteúdo que fosse de interesse, que a gente não perdesse o lastro com o público piauiense, mas que esse conteúdo fosse de interesse nacional. A pessoa que está assistindo do Pará, a pessoa que está assistindo em Rondônia, em Roraima, que tem um interesse pelo conteúdo da Rede Meio Norte. Eu acho que esse foi o nosso maior desafio nos últimos anos, construir esse conteúdo global, esse conteúdo regional, de uma forma a tornar interessante para que as pessoas assistissem. O Bom Dia Meio Norte, programa que é líder de audiência nas manhãs, passou por várias transformações. Mudar de nome foi apenas uma delas, como conta o apresentador Yeldson Vasconcelos. Foi uma mudança muito grande, né? A história do Bom Dia se mistura muito com essa história da regionalização do grupo da TV Meio Norte, né? Do nosso cross-mídia. Nós estamos no ar quase de 16 para 17 anos já.
Então era tudo muito difícil naquela época, porque a linguagem que se tinha pelas manhãs, né, principalmente em programa, eu me lembro que quando a gente começou como Honda a primeira edição, então já tinha era muito difícil lidar, porque você tinha o Honda meio-dia, que era líder absoluto em audiência, e a gente replicava o mesmo nome para as manhãs da Rede Meio Norte. E naquele momento era muito difícil, porque você tinha não é que era um karma, mas você tinha uma comparação muito grande de ter um Honda que trazia humor para uma proposta que a gente queria fazer totalmente diferente, né? Que era levar mais informação, com muito mais sorriso, né? Com muito mais leveza, né? E nós fizemos essa construção, né, de montar um time, principalmente o Bom Dia, a gente sempre costuma dizer que é uma família, que é um verdadeiro time, né? Então, durante todo esse tempo, a gente consegue hoje se comunicar no olhar, sabe como funciona, a gente tem mudado, as características do que era, tem mudado no decorrer desse tempo, e tanto é que acho que de 4 para 6 anos, depois de começar essa jornada, a gente já começou a encostar ali com a emissora que tinha na época o primeiro lugar, e já há mais de 10 anos a gente lidera as manhãs, não só em audiência, mas como há mais de 10 anos o Bom Dia é líder de faturamento, né, do grupo. E há um compromisso muito grande da equipe em fazer isso. Eu acredito muito no foco, na determinação, né, de planejamento principalmente, que quando a gente consegue fazer isso, consegue planejar e executar, a gente consegue, sem sombra de dúvida, os resultados que conseguimos até hoje, né? Foi o primeiro programa acho que do Piauí, acredito que até do Nordeste, a colocar o WhatsApp. Eu sou muito ligado em tecnologia, gosto muito dessa área, e quando eu vi essa possibilidade de trazer o WhatsApp, que na época estourava, né, em termos de comunicação, nós trouxemos essa comunicação pautada. Também acho que foi o primeiro programa a trazer QR Code, de mexer com QR Code, né, de espelhamento de tablets, telas na tela. A gente prepara uma mudança muito grande do Bom Dia para 2022, trazendo na sexta-feira um programa bem diferente. E hoje o Bom Dia, a primeira hora do Bom Dia é pautada totalmente nacional. A gente faz esse trabalho de trazer o conteúdo nacional, até porque quem está ligando cedinho quer saber o que está acontecendo no Brasil. E na segunda hora a gente traz um conteúdo mais local, com a nossa cara, mas com uma linguagem de padrão nacional, sempre, né? Trazendo leveza, brincadeiras. O Honda, tradicional programa da casa, passou a ter 2 versões, uma local, comandada por Pado Araújo, e outra nacional, apresentada por Silas Freire. A tarefa diária de colocar um programa policial no ar exige ousadia e comprometimento. O Honda Nacional é um dos programas que tem essa abordagem mais nacional. E a gente tem uma grande dificuldade porque até nisso existe um certo preconceito. Quando a gente tenta falar com algumas fontes que é fora do estado, que são mais na região sudeste do país, falar para o Piauí, a gente já encontra um pouco dessa rejeição. E é um trabalho minucioso, porque a gente vai no dia a dia procurando os conteúdos mais relevantes nacionais e como é que a gente tem acesso para trazer essas fontes até o nosso programa para uma entrada ao vivo, para uma matéria. A gente procura os portais da região, os portais que a gente vê que as informações são verídicas, que tem fontes oficiais, e a gente entra em contato com esses jornalistas e a gente traz e faz o convite para eles estar participando ao vivo com essa informação quente do momento. Na época da pandemia foi um processo muito atípico para todo mundo e principalmente para o jornalismo, porque não parou. E a gente precisava ter essa informação quente. E uma das coisas que eu acho que foi, até este momento da minha carreira, foi o ápice para mim, foi quando houve o primeiro lockdown, que foi no Maranhão, que foi feito através de um juiz, que ele decretou tudo mais no Maranhão. E a gente conseguiu, em primeira mão, no Brasil inteiro, colocar esse juiz ao vivo. A grande inovação da Rede Meio Norte foi a gente ter um programa direto de Brasília. Eu era a produtora. Foi um programa super inovador, porque nunca tinha sido feito isso antes. O Silas Freire estreou com o Honda Nacional, fazendo uma parte da semana de Teresina e outra parte direto de Brasília. Então ficava essa comunicação entre o estúdio de Teresina e o estúdio em Brasília. Tudo ao vivo, né, os desafios do ao vivo, mas acabava que deu tudo certo, foi um sucesso. O Honda Nacional até hoje faz um grande sucesso. O Silas, na época, por ocasião, estava no mandato de deputado federal.
né? Então, em alguns dias da semana tinha que ser de lá. E a gente cobria não só o Piauí, mas também fatos de grande repercussão em todo o Brasil. Colocávamos jornalistas parceiros em outros estados, em outros municípios de várias partes do Brasil. E foi assim, naturalmente, que foi crescendo essa abrangência da Meio Norte. Ao passo que a nova linguagem de comunicação ia sendo formatada, ampliar a equipe se tornou fundamental. Era preciso trazer as notícias direto da fonte. A Rede Meio Norte, então, iniciou a contratação de correspondentes no interior do Piauí, em Brasília e até fora do Brasil. Aqui no município de Campo Maior, nós conseguimos fazer uma revolução no sentido da comunicação. Muitas pessoas não viam com tanta frequência o noticiário local na tela da TV. E passaram a acompanhar o nosso trabalho, a forma, a dinâmica que a Meio Norte ela implementa na sua forma de fazer jornalismo. Isso aproxima as pessoas. Muito além de estar em Teresina transmitindo uma informação, melhor ainda é quando nós nos deslocamos e vamos ao local do fato, checamos com as pessoas, juntamente fazendo toda a averiguação da informação. Esse é um processo que apenas o repórter, o jornalista, indo ao local, é possível fazer de maneira mais coesa, de maneira mais concreta e completa. Eu sou fruto disso, sou um fruto dessa regionalização. E isso só engrandece o meu trabalho. Por conta dessa regionalização, por conta dessa expansão, eu estou aqui nessa cobertura de todo o sul, né, pegando desde Floriano, Picos, aqui a região de Oeiras, né? 10 anos de Rede Meio Norte, de TV Meio Norte regionalizada. 10 anos. Vocês têm certeza? Parece que foi ontem e, ao mesmo tempo, parece que foi uma vida, né? Porque a gente já fez tanta coisa, já mostramos tanto e eu acho que a população se identifica com uma TV regional, porque a TV regional é aquela TV que fala, que entende, que conhece e que até promove os costumes, a cultura, a tradição local. E isso é importante para que a população se identifique, porque essa identificação é fundamental para conquistar uma audiência e também não só para conquistar, mas para manter essa audiência. E é isso que a gente tem feito, isso que nós estamos fazendo, nós da Rede Meio Norte fazemos já ao longo de muitos e muitos anos. E eu tive o prazer, o desafio e a responsabilidade de fazer parte da Rede Meio Norte nesses 10 anos. Nós começamos fazendo matérias esporádicas, matérias aqui pela Europa, depois veio o Passaporte Meio Norte, um programa totalmente produzido, gravado, feito aqui na Europa para o público aí do Brasil, para o nosso público regional, que é também um público nacional e até internacional. E depois veio o grande desafio de fazer as notícias, de ser correspondente da Rede Meio Norte aqui na Europa e falar do que acontece no mundo, do que acontece não só aqui na Europa. A gente fala Europa, fala dos Estados Unidos, fala do mundo inteiro. E eu acho que desde o ano passado, desde 2020 e com a pandemia mostrou de como é importante, na verdade é fundamental. A rede regional tem que ser nacional e tem que ser internacional, porque a pandemia mostrou que o que acontece no mundo reflete diretamente na nossa aldeia, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família. Então, a pandemia mostrou e nós mostramos que, por exemplo, o que acontece aqui na Europa, o que aconteceu, o que acontece e que provavelmente vai continuar acontecendo, reflete diretamente aí no Brasil, diretamente na nossa casa, na nossa família. Isso é bom, porque a gente tem uma visão do que acontece, dá para planejar, dá para prever, se precaver, dá até para evitar, se quiser, se for importante, se for necessário, e a gente tem mostrado que é. Então, a importância do regional, do local, do regional, mas no nacional e no internacional, todos interligados.
Ser correspondente da Rede Meio Norte aqui em Brasília é muito importante para a regionalização da rede, para os nossos telespectadores, ouvintes, leitores ficarem bem informados de tudo o que acontece aqui de uma forma privilegiada, com a visão diferente do jeito que a Meio Norte sabe ser para o seu público. E é importante também para os próprios parlamentares, que têm esse meio de comunicação para estar falando com todas essas pessoas, para a gente também estar cobrando, para a gente estar sabendo o que é que de fato eles estão fazendo aqui durante os seus mandatos. É importante para todos nós que saímos ganhando com esse crescimento nesses 10 anos de independência da Rede Meio Norte, porque muita gente me pergunta aqui se a Rede Meio Norte é afiliada de alguma emissora, de qual emissora seria. Eu digo que não, e as pessoas se surpreendem com um crescimento e com a grandiosidade desse sistema de comunicação, que sempre tem feito de tudo para levar análises próprias desse mundo político, que é indispensável para qualquer cidadão. Nós precisamos sim ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, para que a gente também possa tomar as nossas próprias decisões. Aqui, direto de Parnaíba, todos os dias a gente leva informação ao nosso telespectador. E para mim é um prazer, porque tive a oportunidade de realizar o sonho e voltar para casa com o meu sonho, que é a Meio Norte. E daqui eu tenho o maior prazer de levar a informação dessa região para todos os telespectadores em todos os cantos que recebem o sinal da Rede Meio Norte. É um desafio grande, sim, claro que é, porque toda profissão tem seus desafios, mas com a estrutura, com os profissionais que ajudam aqui, os correspondentes, os nossos diretores, os nossos colegas, que dão todo o suporte para que a gente possa ter, então, o trabalho realizado com sucesso, então fica mais fácil. Nós temos a honra e o privilégio de termos a TV Meio Norte há 6 meses aqui em Imperatriz, uma TV que chegou com uma nova proposta, mais interativa, de levar um conteúdo bacana e também prestação de serviço aos nossos telespectadores. O nosso slogan é a TV que é a cara da cidade, é isso que a TV Meio Norte aqui de Imperatriz tem procurado fazer, e para mim, enquanto repórter, é uma honra trabalhar nessa emissora e ter vocês também como telespectadores e os colegas de trabalho também. A gente tem uma grande honra de participar deste grande projeto de desenvolvimento regional, que é a essência da Rede Meio Norte de televisão. Nós aqui da TV One de Belém do Pará temos aí uma grande experiência dentro dessa difusão da cultura aqui do nosso estado, da nossa capital e, logicamente, usufruindo aí da Rede Meio Norte para potencializar a nossa gente, a nossa culinária, a nossa música. Isso é muito importante para difundir o Meio Norte do país. Desde que a Rede Meio Norte se tornou uma TV regional, a gente tem pensado sempre em expandir a programação da Rede Meio Norte para vários estados do país e principalmente em TV aberta, Isso nós já estamos em 7 estados em TV aberta, a maioria deles na região norte, mas também aqui na região nordeste, entramos no Maranhão também, no Mato Grosso também entramos, na região centro-oeste. E também todas essas emissoras, elas repetem toda a nossa programação, do começo do dia até o final do dia, lógico, eles também cobrindo algumas partes com a programação local deles. E isso a gente faz diariamente, também com contato com todas essas emissoras, São emissoras que têm um jornalismo ainda engatinhando, mas tem jornalismo, então a gente conversa com eles todos os dias, vê o que eles têm de importante naquelas regiões que eles atuam para poder a gente colocar na programação da rede. Então a gente trabalha com uma emissora mesmo de rede, a gente é cabeça de rede, como é chamado nessa questão, onde a gente pega as melhores reportagens que eles têm do dia a dia, que eles oferecem, às vezes alguns ao vivo, quando é um factual que está acontecendo naquele momento e não tem como produzir uma matéria, então a gente pede para eles fazerem um vivo ou entrar na programação ao vivo, entendeu? Senão até mesmo só um boletim. Então tudo isso é feito diariamente e eles mandam para a gente essas reportagens do dia a dia deles para a gente colocar na dentro da programação dos programas de jornalismo, policiais, às vezes de entretenimento que tem na programação da Rede Meio Norte. Esse espaço de correspondente já foi ocupado por muitos profissionais que deixaram saudade em quem ficou. O primeiro repórter que eu lembro bem era o saudoso Cairo Amaral. Ele
de cara já demonstrou todo o seu talento em várias coberturas, entrando em vários programas da TV Meio Norte. O conteúdo diferenciado passou a interessar emissoras de TV de outros estados. No próximo bloco você vai entender como o sinal da Rede Meio Norte atravessou divisas no Brasil. No próximo bloco, nós vamos destacar as grandes transmissões feitas fora do Piauí que ajudaram a consolidar a Rede Meio Norte como TV nacional. Como nossos jornalistas passaram a olhar para além do nosso estado, como conseguimos grandes coberturas, entrevistas com personalidades de todo o país. Nosso especial volta já já.